Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Dr. Anderson, sou dentista responsável pela clínica de implantes, a Oralize, e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo bem legal, vai ser um vídeo um pouco grande, mas ele vai mostrar o passo a passo de como a gente realiza o tratamento com implantes, a famosa prótese protocolo, aquelas pessoas que querem realizar o sonho do dente fixo. Então, se você tem esse sonho de voltar a ter os dentes fixos através do tratamento com implantes, é importante que você fique até o final. Eu vou esclarecer muita coisa, muita particularidade, principalmente das técnicas que a gente utiliza aqui, que ao longo desses 15 anos a gente foi acumulando o melhor de cada técnica para criar essa técnica que a gente usa aqui hoje. É uma mistura de vários anos aí de experiência. Então, o que vocês podem acompanhar na tela, a prótese protocolo. Ela é uma prótese de zircônia e aqui eu tenho uma lado a lado, uma prótese de acrílico. Elas são suportadas por 4 implantes. Esses 4 implantes, eles são distribuídos de maneira proporcional na arcada. Eu vou mostrar para vocês também como é que a gente faz esse planejamento cirúrgico, quais são os exames que a gente precisa para que você adquira o máximo de conhecimento para saber o que falta aí para transformar a sua vida. A gente é especialista em prótese tipo protocolo, em implantes também. A gente tem um laboratório próprio e a gente percebe, né, a maneira como a gente transforma a vida das pessoas. Se você ficar até o final, você vai perceber que tem detalhes, capricho, né, eu poderia dizer assim. Eu gosto de explicar que todo paciente nosso sai com uma prótese provisória imediata, né? A técnica aqui na Oralize, ela é baseada que o paciente não saia daqui sem dente. A gente tem técnicas para travar o implante com a força adequada para que esse paciente saia com uma prótese carga imediata. A carga imediata ela é um termo um tanto equivocado, porque o paciente, embora ele vá sair com uma prótese provisória fixada, né, e não passe nenhum dia sem dente, ele não deve comer nada muito duro até que os implantes tenham a cicatrização completa, né, a parte óssea. Existem técnicas também baseadas em 72 horas para devolver o sorriso. Eu prefiro que o paciente saia já com uma provisória imediata, porque essa provisória imediata ela vai proteger a área operada, os pontos basicamente, ela vai estar protegendo, vai ser como uma capa protetora e o paciente vai poder comer coisas de consistência mole. Então, as primeiras 24, 48 horas é baseada em frio, gelado, basicamente, açaí, sorvete, gelo. Mas depois, ali no final já do segundo dia, ele já pode começar a comer a comida à temperatura ambiente. Então ele pode comer frango desfiado, arroz, batata cozida, ovo e se alimentar com qualidade, não precisar passar bife no liquidificador, né? Desse tipo de situação que chega a soar até um pouco esquisito. Na técnica de 72 horas, que não é a técnica que a gente faz aqui, o paciente fica geralmente 3 dias sem dente. E esse paciente, ele é moldado no dia da cirurgia. Quando se molda o paciente no dia da cirurgia, é moldado uma gengiva que ainda não está cicatrizada. Essa gengiva, na verdade, ela está inchada pelo volume do anestésico, já o início do processo inflamatório. Quando o paciente receber a sua prótese definitiva lá no 3º, 4º dia, essa gengiva, com o tempo, ela vai secar, que a gente diz, né? Ela vai cicatrizar, vai baixar um pouco. Então vai abrir um espaço entre a prótese e um espaço entre a gengiva. Com o tempo, isso vai acumular muita sujeira embaixo, entre a prótese e entre a gengiva, e dando mau cheiro. Então eu prefiro começar as moldagens para a prótese definitiva depois que a gengiva já estiver bem cicatrizada. Isso leva em torno aí de 35, 40 dias para a gengiva já estar bem sequinha e a gente poder moldar, né, e fazer aí um melhor trabalho possível, fazer uma prótese que ela, no momento da entrega, ela faça uma leve compressão na gengiva e evite aí o acúmulo de sujeira. A gente tem então um laboratório próprio, então tudo que vocês vão ver aqui a gente constrói aqui dentro da nossa clínica, né? As provas de dente, elas são todas fotografadas em um estúdio com câmera profissional que a gente tem aqui também. Quando precisa mudar a posição de dente, eu já faço de imediato, eu mesmo faço isso. Então é bom lembrar que a gente aqui não é uma franquia, então se você está pensando em vir tratar com a gente, você pode ter certeza que você vai tratar comigo, né, e com o Dr. Emerson, ortodontista. Então eu foco mais nessa parte de estética, planejamento, e o Emerson é mais a parte cirúrgica. Eu vou passar um vídeo para vocês entender como é que funciona a prótese provisória imediata, né? Então se o paciente tiver dentes, a gente faz a remoção, se ele não tiver, a gente já faz a instalação de implantes direto. E a gente faz então a captura dos componentes dos cilindros de titânio com uma prótese tipo dentadura só porque é aberta. Essa prótese ela já não tem céu da boca, ela já não tem aquela parte da frente, o flanco. Então
aí que a gente é assim que a gente faz a prótese provisória. Essas próteses que vocês estão vendo aqui na boca, elas foram feitas aqui na clínica e elas estão bem adaptadas, dá para ver que a mordida está bem engrenada. Tem um perfeito encaixe entre elas, porque obviamente a gente teve a oportunidade de fazer os 2 arcos, era uma necessidade desses pacientes, e a gente consegue perceber que a gengiva ela tem uma leve compressão, onde dificilmente vai acumular sujeira ali. Pode ser que acumule, mas a gente aqui como profissional, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode para evitar que isso aconteça. A gente inclusive faz o fundo da prótese higienizável, né? Não faz o fundo da prótese com formato em concha, eu vou mostrar isso depois, para que o paciente consiga higienizar em casa. Então aqui a gente consegue perceber um perfeito encaixe dos dentes, e essa é a foto delas fixadas com a entrada do parafuso aberto ainda, a gente depois vai fechar com resina. Então a gente consegue perceber aqui que o céu da boca está livre, não está coberto mais com o acrílico da prótese, que a parte de baixo a língua tem liberdade para se movimentar e a prótese fica fixa. Só para entender como é que é fechado então esses buraquinhos dos parafusos, mais uma, né? Toda prótese protocolo, se ela for de acrílico, é importante que ela tenha uma barra metálica por dentro, porque essa barra metálica ela vai conferir resistência para que se possa morder nas extremidades mais ao fundo e que evite uma fratura da prótese. A escolha dos dentes é um tema bastante questionado, né, por parte dos pacientes. A gente sabe que isso é um sonho do paciente, o paciente vem e ele quer participar ao máximo. E a gente, de certa maneira, compreende isso, mas o que é importante o paciente saber é que existe uma matemática, uma geometria que vai dizer o tamanho do dente dele. Então a gente não faz escolhas aleatórias. Existe uma matemática, uma regra, né, que a gente chama de proporção áurea, que vai determinar onde cada dente deveria ficar. E é a partir daí que a gente pode selecionar os dentes, né? Então eu costumo dizer para meus pacientes que eles podem escolher o formato e a cor, mas o tamanho do dente, o que dá o tamanho do dente é de fato esse cálculo matemático que a gente faz. Essa foto é muito bacana, que a gente consegue ver algumas situações como o corredor bucal, que é esse espaço pretinho lá no fundo do sorriso, tá dentro das necessidades estéticas de um sorriso bacana. Esse arco, que é um arco ascendente, né, que dá o aspecto de um sorriso alegre. Essa proporção entre os dentes, a proporção áurea que a gente chama, e a linha média, essa linha verde que corre aqui, que ela determina o meio da face. Aqui a gente não está conseguindo ver o olho do paciente, mas ela está calibrada como aqui nessa foto anterior daqui, que a gente divide a face ao meio, levando em consideração aqui o meio do olho das pupilas. Esse caso é um caso recente que eu recebi aqui na clínica para refazer. O que a gente precisa fazer é uma análise pré-operatória, bem minuciosa. Nesse caso, quando o paciente já tinha implantes e quando ele sorria, aparecia a gengiva dele, que é essa região aqui. O que essa foto transmite para mim de informação? Que quando ele fosse finalizar o tratamento dele com uma prótese protocolo, ia aparecer a emenda da prótese. Ia destoar, e possivelmente acumular muita sujeira, às vezes ia ficar visível essa situação toda. Então, numa situação dessa, a gente precisa fazer uma redução óssea, que eu vou mostrar para vocês no planejamento cirúrgico como é que a gente realiza. Essa redução óssea, ela visa remover essa parte então toda óssea aqui na frente, para que a gente consiga levar o encaixe da prótese mais para cima do lábio. E quando o paciente solte o lábio, esse encaixe fica escondido por trás da cortina do lábio. Eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona o planejamento 3D. O planejamento 3D é uma cirurgia prévia só porque em âmbito virtual. É uma simulação do que a gente pode fazer diante do caso do paciente. Verificar se esse paciente tem osso, se é preciso fazer uma redução óssea para poder fazer um fundo higiênico para a prótese, e agora vocês vão entender melhor isso. Então aqui a gente tem uma tomografia computadorizada onde a gente consegue ver toda a maxila do paciente. A gente tem também a prótese total dele, que a gente manda escanear junto. Então se a gente for botar aqui uma transparência na prótese total, a gente vai perceber que o osso está lá dentro, está lá ocupando o espaço dessa prótese. Só que eu quero fazer uma prótese com fundo reto, então aqui eu não teria espessura suficiente, né? O rebordo do paciente não me permite isso. Então o que a gente faz nesse tipo de situação? A gente faz uma redução óssea. Então a gente remove aquela parte que está ali em amarelo e assim agora a gente, se for comparar com a prótese lá, a gente percebe que abriu um espaço lá dentro. E esse espaço vai ser o que vai me deixar fazer a seguinte situação. Eu vou conseguir fazer com que a prótese tenha um fundo reto ou convexo e nunca côncavo. Por quê? Porque se eu fizer a prótese definitiva do paciente dessa maneira aqui, deixa eu mudar um pouquinho a transparência, vai acumular sujeira lá dentro e a gente não quer isso. A gente quer fazer o quê? Uma prótese higiênica. A gente quer que o fundo da prótese seja assim. Então, nada mais nada menos, o planejamento cirúrgico me orientou a fazer uma redução óssea e que a prótese ela tenha
essa espessura adequada, né? E esse formato higiênico no fundo. E aqui a gente vai instalar então os implantes de maneira virtual, a gente vai identificar onde é que estão esses implantes. Os implantes estão lá dentro da maxila. A gente pode selecionar previamente já os componentes, que são esses amarelinhos, né? E a gente vai ter tudo um planejamento muito bem esclarecido, uma previsibilidade muito maior, certo? Então a gente tem aqui a prótese provisória, né, que a gente imagina que ela vai ficar assim, porque a gente vai usar a prótese total, a dentadura do paciente, como uma base, né, para fazer essa prótese provisória. Então eu espero que lá no final da cirurgia eu tenha isso aqui para o paciente. Eu tenho uma prótese com fundo higienizável, possivelmente essa prótese ela vai ser mais arredondada ainda, para que o fio dental escorregue e consiga alcançar toda a superfície da prótese. Vocês então entenderam, né, agora a necessidade de fazer uma redução óssea adequada. E aqui é o que eu estava mostrando para vocês. A gente evita essa situação de prótese com flanco, né, ou côncava, onde a comida vai entrar e não vai sair. Então, né, inclusive até a quantidade de implantes aqui, ó, muito implante um próximo do outro. Então isso aqui acumula muita sujeira, tá? Então esse implante aqui do meio, por exemplo, não teria necessidade de ele existir. Esse implante aqui, talvez não houvesse necessidade de ele existir também. Então são casos que aparecem aqui para a gente refazer e a gente acaba fazendo o quê? A técnica on-fork, são a técnica todo sobre 4. 4 implantes bem distribuídos na arcada e um fundo bem higienizável para que esse paciente consiga passar um fio dental aqui e o fio dental escorregue, certo? Existe nas farmácias uma agulha de plástico que chama passa-fio. É uma agulhinha com a cabeça chata e a gente consegue passar por baixo da prótese e puxar do outro lado e higienizar. Existem outras técnicas também para higienizar a prótese protocolo, como o irrigador oral, que é outro equipamento que eu posso estar mostrando para vocês em outro momento também. A grande parte dos pacientes deixou chegar nessa situação, né, de perda de vários dentes, ou todos inclusive, né, por medo de dentista, histórias traumáticas e tudo mais. Então, baseado nessas informações, a gente tenta fazer com que essa experiência odontológica de reabilitação oral seja a melhor possível, né, seja a menos traumática possível. A sedação inalatória ela é um gás, é uma mistura de óxido nitroso com oxigênio que vai deixar o paciente em estado de relaxamento, ter mais conforto durante a cirurgia. Ele também vai ter uma leve amnésia sobre o tempo que ele ficou na cadeira. Então, se ele ficar ali 2 horas na cirurgia, ele vai, na cabeça dele, ou a nível de cansaço, ele vai perceber isso como 1 hora, mais ou menos. É uma sedação que ela é 100% segura, ela só não teria indicação para aqueles pacientes que tiveram alguma complicação pulmonar, por exemplo, câncer de pulmão, ou algum tipo de fibrose pulmonar, porque ela é absorvida no pulmão, a gente precisa dessa elasticidade do pulmão, né, para ter a absorção tanto do oxigênio como do óxido nitroso. Mas a nível de complicações sistêmicas, ela é uma sedação muito segura. A gente tem usado muito e tem sido muito bom. Os pacientes têm relatado muito conforto. Então, pessoal, essa é a maneira com que a gente trabalha aqui na Auralise, a maneira como a gente tem transformado a vida de tantas pessoas, né, como está aqui nesse mural. E se você tem a possibilidade de fazer uma avaliação presencial, é sempre a melhor opção, né? A gente tem atendido muitas pessoas que vêm de fora, inclusive de fora do Brasil, né? Essas pessoas, nem todas elas têm onde ficar aqui em Criciúma, né? Então a gente leva essas pessoas, acomoda elas em hotéis, que a gente tem parcerias com hotéis aqui, e faz turismo odontológico. Então essas pessoas agendam lá de fora, mandam exames pra gente, e quando chegam aqui a gente opera e faz todo o processo até com certa velocidade, porque a gente tem um próprio laboratório, mas sempre respeitando a cicatrização da gengiva, né? Que é para entregar o melhor possível para os pacientes. Certo, pessoal? Então a gente fica à disposição de vocês. Um abraço a todos e qualquer informação, qualquer dúvida é só mandar um WhatsApp. Abraço.